Pessoal, agora vamos falar aqui, ó, dentro da administração pública, vamos falar dos militares estaduais. Referência na Constituição Federal, artigo 42. Ok? Tem que saber isso. Tem que saber na ponta da língua esse slide. É a vida de vocês está aqui. Então, vocês têm que saber o 42 da Constituição Federal e esse artigo aqui 31 da Constituição Estadual. Tem que saber. E vai ser a base para a nossa próxima aula. Então, vamos lá. São militares estaduais os integrantes dos quadros efetivos da Polícia Militar, dos Bombeiros Militares e da Polícia Civil. Certo ou errado? Errado. Só os policiais militares e os bombeiros militares. Que terão as mesmas garantias, deveres e obrigações, estatuto, lei de remuneração, lei de promoção de oficiais e de praças e regulamento disciplinar único. Então, não posso ter tratamento diferenciado de militares dos bombeiros, dos militares da PM. É igual. É a mesma regra para os dois. Tá? Parágrafo 1º. A investidura na carreira depende da aprovação prévia em concursos, de provas ou de provas e títulos. Nós veremos na lei de ingresso, por exemplo, que nós temos títulos, por exemplo, para os médicos. Tá? Então, na carreira de médico vai ser exigido o título, por exemplo. Tá? Mas deixamos para ser nos próximos capítulos. Ok? Respeitada a ordem de classificação. O prazo de validade do concurso da Polícia Militar é de até 2 anos, restrito, né, ao previsto no Estatuto da Corporação. Então, é de até 2 anos, prorrogado por igual período. Parágrafo 3º. As patentes, como prerrogativas, direitos e deveres a ela inerentes, são asseguradas em toda a sua plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformada. Nós iremos estudar o que é da ativa, o que é da reserva, o que é reformada no próximo bloco. Ok? Só que, vamos lá. O que é um oficial e o que é um praça? Os oficiais ocupam o quê e as praças ocupam o quê e é conferido por quem? Isso nós já vamos preparar vocês, tá? Os oficiais ocupam graduações ou postos? Tá, oficiais ocupam postos, é no ombro, ok? São as estrelas que vocês veem aqui no ombro. Salvo o subtenente, que também ocupa aqui, tá? Os oficiais ocupam postos, tá? E esses postos são conferidos pelo governador, ok? As praças, ok? Ocupam graduações, né? São as divisas aqui do braço. E são conferidas pelo comandante-geral. Então tá tranquilo. Oficiais, eles têm o posto e a carta patente. A carta patente nada mais é que um documento que traz as prerrogativas, direitos e deveres dos oficiais. Ok? O secretário de segurança é um cargo civil. Não é da carreira militar. Ok? É um cargo civil. É um CC. Pode ser um coronel da reserva, como pode não ser. Tá? Geralmente é, às vezes não é, né? Depende do estado, depende. Ok? Entenderam o que o colega perguntou? Na próxima aula a gente vai começar o estatuto. O primeiro artigo que eu vou tratar é disso. Né? O secretário de Segurança Pública, ele é um cargo comissionado. Tá? Inclusive agora vai passar por uma reforma, a mudança da secretaria, né? Mas o secretário de Segurança Pública é um cargo comissionado. Abaixo dele tem quem? O comandante-geral dos bombeiros e o comandante-geral da PM. Tá? E aí depois vem o escalonamento. Oi? Um coronel da ativa? Um militar da ativa? Poderia. Daí vai entrar as regras que nós vamos ver lá, só por 2 anos. Tá? Senão ele vai ficar agregado. Vai ser um detalhezinho que nós vamos aprender lá. Tá? Mas o ideal é que seja alguém da reserva, né? Ou da reserva ou especialista em segurança pública. Tá? Pode ser um delegado também. Da reserva também. Tá? Aposentado, né? O termo reserva e reforma a gente só usa para militar, tá? Então, olha só, a patente é prerrogativa dos oficiais, não é dos praças, cuidado, tá? E oficiais da ativa, reserva, reforma. Reserva é quando ele chega no tempo de serviço X, mas ele ainda pode ser convocado para o serviço ativo. E reformado é o militar que chegou num ano X, que não pode mais retornar ao serviço ativo, por exemplo, as praças aos 60 anos. E também pode ser reformado por questões de saúde, por exemplo. Quando ele se torna incapaz para o serviço, ele é reformado. Tá? Então, são cenas dos próximos capítulos. As patentes dos oficiais são conferidas pelo governador. O militar em atividade
que aceitar um cargo público civil permanente será transferido para reserva. Essa regrinha aqui é a regrinha que pegou o professor André. Toda vez que um servidor militar passar num outro concurso, vocês passam automaticamente para a reserva. Remunerada ou não remunerada? Não remunerada. Quando que o militar tem a reserva remunerada passando para inatividade? Por outro concurso público. Quando é reformado ou reserva, mas tem uma exceção ainda. Qual é? Quando ele é de um cargo eletivo. Exemplo, o Bolsonaro, né? Militares com mais de 10 anos, se forem eleitos num cargo eletivo, eles passam automaticamente para a reserva remunerada. É a exceção. Nós, por exemplo, aqui, ó, se vocês, após ingressarem como soldados, resolverem fazer outro concurso, tá? Vocês vão ocupar um cargo civil transitório ou permanente? Permanente. Automaticamente vocês são transferidos para reserva, tá? É a reserva não remunerada. Tá? Então, no meu caso, por exemplo, eu sou segundo sargento da reserva. Tá? A gente mantém ali o posto ou a graduação. Tá? Vamos lá, então. Próximo. Parágrafo 6º. Tá? Só para vocês saberem, no concurso que eu vou mostrar a questão agora, que nós vamos fazer daqui um pouquinho, caiu o próximo inciso. Então, esse inciso aqui, eu quero asterisco nele aqui. Vocês têm que saber. Militar assumiu o cargo público civil permanente, reserva. Tá? É passar quiser colocar entre aspas assim, para lembrar, passou no outro cargo, concurso em outro cargo. Tá? Seria vocês lá, soldado, e resolve fazer um concurso para delegado. Vai acontecer isso aqui. Automaticamente vocês vão para reserva. Tá? Vocês vão... Não, mas daí vem no estatuto. Né? O estatuto fala que reserva não remunerada. Tá? Vamos lá. Parágrafo 6º. O militar da ativa... Nós vamos aprender o que é um militar da ativa. É aquele que está em serviço ativo. Tá? São algumas categorias. O militar da ativa, que aceitar cargo, emprego ou função temporária, que aí entra a pergunta que o colega fez. Por exemplo, um militar da ativa poderia ser o secretário de Segurança Pública? É essa regra que se aplicaria a ele. E essa regra caiu num concurso da IOBV. Então, asterisco nela aqui. Tá? Então, ó, o cargo, emprego, função temporário não eletivo. Ou seja, é um cargo comissionado. Porque se fosse eletivo, aconteceria o caso do Bolsonaro. Então, não é eletivo. Tá? Então, ó, é um cargo, emprego ou função temporária. Entre aspas. Então, uma função comissionada, né, uma função comissionada ou um cargo comissionado. Tá? Ainda que da administração indireta, ó, ainda que da administração indireta, tá? Ficará o militar agregado. Circula a palavra agregado. Vocês vão aprender comigo o que é ser agregado. Agregado é permanecer nos quadros da corporação sem um número na escala hierárquica. Ok? Ele vai ficar com a palavrinha agregado na posição que ele deveria estar, mas não ganha um número na escala hierárquica. E somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por merecimento. Sim ou não? Não, porque não está trabalhando na função. Só vai ser promovido por merecimento quem está na função. Então, aqui já bateu a nossa regra de novo. Então, somente podendo ser promovido por antiguidade, contando-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção, ou seja, conta tempo somente para a promoção por antiguidade ou para a transferência para reserva. Então, por exemplo, vamos pegar o seguinte. Falta 2 anos para um coronel fechar o tempo de serviço dele. E aí o governador diz o seguinte, tu vai ser meu secretário de Segurança Pública. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser agregado. E esse tempo da agregação está contando para os 2 anos que faltam para a reserva dele? Sim, está contando. Ó. Contando para tempo de serviço para reserva ou promoção por antiguidade. Quem não entendeu? Entenderam? Fechou? Ó, militar da ativa que ocupa um cargo comissionado, civil. Ele automaticamente fica agregado, essa palavra tem que saber, depois no estatuto eu vou ensinar o que é isso, tá? E somente poderá permanecer nessa situação, ó, e ser promovido por antiguidade,
tá? Contando o seu tempo de serviço apenas para essa promoção ou para transferência para a reserva. Sendo que depois, circula 2 anos de afastamento. Circula os 2 anos. Após 2 anos de afastamento, por isso que o professor falou que faltava 2 anos, tá? Após 2 anos de afastamento, contínuo ou não, ele é transferido para inatividade. Se afastou para ocupar cargo comissionado, é até 2 anos de agregação. Depois disso, vai para a reserva. Ok? Tem que ir para a reserva. Vai para a inatividade, com remuneração, né? Proporcional. Vamos lá. Parágrafo 7º. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Tá? Então, questão tranquila para nós. O militar, enquanto efetivo serviço, não pode estar filiado a partidos políticos. Tranquilo também. O oficial só perderá o posto e a sua patente se for julgado indigno para o oficialato ou com ele incompatível. Nós vamos ver que para o oficial perder o posto e a sua patente depende de uma decisão do Tribunal de Justiça. Tá? Então, para o oficial ser considerado aqui, declarado indigno para o oficialato, ou seja, ele não tem condições de ser um oficial da Polícia Militar, ou com ele incompatível, então uma decisão, circule, decisão do Tribunal de Justiça, em tempo de paz, em um tribunal especial em tempo de guerra. Tá? Tempo de guerra é o seguinte, né? A Polícia Militar é reserva das Forças Armadas ou a Polícia Militar é reserva do Exército? Do Exército. E aí um tenente assumiu o comandante de pelotão. E aí um coronel do Exército disse, tenente, vai com o teu pelotão enfrentar aquela metralhadora lá. E aí ele diz assim, eu não vou. Aí o coronel vai dizer o seguinte, então tu é indigno para o teu oficialato, em tempos de guerra, um tribunal especial, né, vai ter julgar, obviamente, né, pode ter pena de morte em questões de guerra? Sim, né, então vai para pelotãozinho de fuzilamento, né. Tá? Vamos lá, parágrafo 10º. O oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por uma sentença judicial transitada e julgada será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Então ele vai ser julgado para ver se ele é digno ou não é digno para o oficialato. Uma pena superior a 2 anos, por exemplo, uma agressão corporal grave aí contra a esposa, por exemplo, né? Tá sujeito aí, a perder o oficialato, tá bom? Vamos para a próxima situação. Parágrafo 11 diz que uma lei complementar disporá sobre o ingresso, direitos, garantias, promoções, vantagens, obrigações, tempo de serviço. Então nós vamos estudar o estatuto e vamos estudar a lei de ingresso, né, na Polícia Militar, tá? A estabilidade, os limites da idade e outras condições de transferência do militar para inatividade também são reguladas por uma lei complementar. O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita ao servidor militar indicado ou processado em decorrência do serviço. E aí diz aqui no parágrafo 3º, aplica-se aos militares estaduais o disposto no artigo 27, incisos 4, 7, 8, 9, 11, a 15 e o 19. Além disso, o artigo 30, parágrafo 3º, o artigo 23, né, que nós falamos aí da remuneração, e o artigo 30, parágrafo 4º, 5º e 6º, tá, da Constituição Estadual. Então, não fiz as remissões aqui, né, porque seria uma questão muito avançada, não caiu nem para oficial. Mas são aqueles dispositivos que a gente tratou aqui, tá? Então, vamos adiante agora. Agora vamos falar um pouquinho, então, do Poder Judiciário. Então, dentro do Poder Judiciário, quem que julga os militares estaduais? Existe uma justiça própria para os militares, tá? É a chamada Justiça Militar. Ok? Então, nós temos aqui, em âmbito estadual, uma justiça para os militares, tá? Vamos lá. Artigo 90. Os conselhos de justiça funcionarão como órgãos de primeiro grau da Justiça Militar, constituídos na forma da Lei de Organização Judiciária, com competência para processar e julgar os crimes militares definidos em leis,
aos militares estaduais, tá? Então, a Justiça Militar é composta, em primeiro grau, por um Conselho de Justiça e compete, julgar crimes. Cuidado, crimes militares. Julga contravenções militares? Julga contravenções? Não julga contravenções. Julga infrações disciplinares? Não. Ok? A Justiça Militar vai julgar crimes militares. Por exemplo, quando um militar, paisano, por exemplo, mata um cidadão, uma briga de trânsito, por exemplo, nós teremos aí uma Justiça Militar julgando esse militar. Ou quando um cidadão, incontente com a polícia, entra lá no batalhão e agride um policial militar. Nós temos um crime militar, tá? Então vai ser julgado pela Justiça Militar, tá bom? Por sorte de vocês, não cai direito militar, Só para oficial que cai, tá? Então vamos lá. O Conselho de Justiça é o primeiro grau. Então como é que funciona? Qualquer crime cometido por militares vai ser apresentado a denúncia, certo? E vai ter um juiz militar que compõe o conselho. Como é que é composto o conselho? O conselho tem um juiz de direito, de última instância dos juízes, mais 4 militares. Mais 4 militares, formando o conselho. O juiz é o presidente do conselho, tá? Esses militares têm que ser igual ou superior a capitão. Serão, então, um juiz mais 4 militares que compõem, tá, o Conselho de Justiça. Existem 2 tipos de conselho, não é o caso de falar aqui, tá? Mas dentro da Lei de Organização da Justiça Estadual, nós temos o Conselho Especial e o Conselho Permanente. O especial julga os oficiais e o permanente julga as praças, tá? Mas dentro desse conselho, então, tem um especial, que julga oficiais, e um permanente, que julga os praças, tá? Então, primeiro grau, Conselho de Justiça. Segundo grau, o tribunal. Então, se acontecer um crime, vai recorrer para onde? Vai recorrer para o tribunal. Segundo grau é o tribunal, tá? Cuidado, pessoal. Tem mais 2 conselhos para nós estudarmos, que vão estar no regulamento, tá? Tem mais 2 conselhos que julgam as infrações disciplinares, que estão lá no regulamento disciplinar da Polícia Militar de Santa Catarina. No RDPM, nós temos mais 2 conselhos, tá? Que é um que para tratar dos oficiais e outro para tratar dos praças, tá? Tá bom? É o Conselho de Justificação e o Conselho de Disciplina. Nós vamos ver depois, tá? Não vou misturar a cabeça de vocês. Eu quero que vocês saibam qual é a competência da Justiça Militar. Julgar crimes militares. Conselho de Justiça e Tribunal de Justiça. Primeiro grau, segundo grau. Somente julga crimes. Ok? Então, vocês me lembram que teve um policial militar que matou um surfista lá na praia, acho que foi em Florianópolis, ou foi na Guarda do Embaú, acho que foi, Ele vai ser julgado aonde? Aqui, ó. O Ministério Público apresenta, o processo, ele é julgado primeiro pelo Conselho, onde tem um juiz e 4 militares, e depois vai para o Tribunal de Justiça, tá? Ser julgado. Se for condenado, ainda vai perder, a sua graduação. Vamos lá, parágrafo 1º. Como órgão de segundo grau, funcionará o Tribunal de Justiça, cabendo-lhe decidir sobre a perda do posto e a patente dos oficiais e a graduação das praças. Ok? Então vai perder o posto ou a graduação. Aos juízes auditores terão as mesmas prerrogativas, garantias e vencimentos, tá? Então, hoje na Constituição da Lei Orgânica, nós temos juízes estaduais, não são juízes auditores, tá? Então, fiquem com o parágrafo, o caput e o parágrafo 1º aqui, tá? Vamos embora. Agora, pessoal, para finalizar o estudo da Constituição, falta só mais 3 artiguinhos. Olha só. Então, é importante o artigo 90? Sim, importantíssimo para vocês, tá? Então, tem que saber o 31, decore salteado, e tem que saber o 90, decore salteado, tá? Agora, vamos lá. Esses 2 aqui são excelentes. Dentro do capítulo que trata da segurança pública na Constituição Estadual, nós temos aqui, o artigo 105, 105A, 106 e 107. Para a PM é só isso. Para o DEAP vai além, vai toda a Constituição. Então vamos lá.
do capítulo da Segurança Pública, Disposições Gerais. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidades de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então, nós temos aqui no artigo 105 os órgãos de segurança pública. Ok? Nós temos aqui os órgãos de segurança pública. Nós temos a Polícia Civil, a Polícia Militar, os Bombeiros Militares e o IGP. Sendo que o IGP tem uma adinha aí em relação a ele. Tá? A lei disciplinará a organização, a competência, o funcionamento e os efetivos dos órgãos responsáveis pela segurança pública do Estado, de maneira a garantir a eficiência das suas atividades. O regulamento disciplinar dos militares estaduais será revisto periodicamente, com intervalo de no máximo 5 anos, visando o seu aprimoramento e atualização. Então circula aí, ó. A cada 5 anos eu tenho que, o Estado tem que atualizar o RDPM. Cada 5 anos, tá? Então quais são os órgãos de segurança pública? Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares, né? E o IGP ali com uma adinho, tá? Artigo 105A agora. A remuneração dos servidores integrantes dos órgãos do artigo 105 será fixada na forma do 23A. Vamos lá. Quem sabe a resposta? O que eu... Isso, já acertou aqui. Lá do fundo, quem não ouviu. O que significa o 23A? Subsídio. Então, a forma de remuneração dos integrantes da segurança pública é subsídio. Então, anotem aí, subsídio. Tá? No lugar do 23A, é subsídios. Então, a PM ganha subsídio, os bombeiros ganham subsídios, a Polícia Civil ganha subsídio, o GP ganha subsídio. Tá? Vamos embora. Agora eu vou começar a fazer pergunta de prova. Vamos ver quem está estudado e quem não está. Tá? Se vai cair uma coisa com muita certeza, é a mistura entre o 105 e o 106. Se eu fosse apostar e pagar 10 flexões para você, se eu errar, eu apostaria no 105 e no 106. Certo? Então, vocês têm que saber o 105 e o 106? Tem que saber. E eu vou testar se vocês sabem, tá? Vamos lá, então. A Polícia Civil é dirigida por um delegado de polícia subordinado ao governador do Estado. Quem é o chefe maior, então, da segurança pública? Nós temos o governador, depois temos o secretário de segurança pública e temos aí o delegado-geral de polícia, comandante da polícia, nós temos o comandante-geral dos bombeiros, o comandante-geral da PM. Tá? Vamos lá. A Polícia Militar é dirigida, então, por um delegado de polícia subordinado ao governador, cabendo-lhe, ressalvadas a competência da União, a função de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive a dos militares. Certo ou errado? Errado. Infrações disciplinares dos militares, infrações penais dos militares, não são julgadas pela Polícia Civil. Não são, cuidado aqui, ressalvadas a competência da União, a função de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Circula aqui, militar é de competência da Polícia Militar e da Justiça Militar, tá? Vamos lá. Então, exceto ali as militares. A execução de serviços administrativos de trânsito é de competência da Polícia Civil? Serviços, circula a palavra, administrativos de trânsito. Onde é que a gente vai para retirar a carteira? Na delegacia de polícia? É administrativo de trânsito, tá? Vamos lá. A supervisão dos serviços de segurança privada. Então, toda a segurança privada, essas empresas de segurança privada, quem supervisiona é a Polícia Civil. Tá? Vai ver lá se todos aqueles seguranças têm uso colete à prova de bala, se todos eles têm porte de armas. Quem faz essa fiscalização é a Polícia Civil. Controle do uso, da propriedade e do uso das armas, munições, explosivos e outros produtos controlados. Então, quem controla isso é a Polícia Civil. A fiscalização dos jogos e diversões públicas. Por exemplo, vai ter um parque aqui em Chapecó, vai se instalar agora um circo. Quem vai lá fiscalizar? Polícia Civil. Tem
um determinado aí bar que tem jogos de azar. Quem vai fiscalizar? A Polícia Civil, tá? Aí vem o parágrafo 1º. O chefe da Polícia Civil, nomeado pelo governador, será escolhido dentre os delegados de polícia, tá? Até coloquei uma Madinha aqui que julgou essa situação, tá? Vamos para o próximo. A lei complementar disporá sobre o ingresso, garantias, remuneração, organização e estrutura da Polícia Civil. Tá? Então, tem uma lei que rege a Polícia Civil. Os cargos da Polícia Civil serão organizados em escalas verticais, de forma a assegurar a adequada proporcionalidade de remuneração das diversas carreiras com a de delegado. Então, quem estudou comigo para a Polícia Civil viu que existe lá, os escrivães vão da classe 4 à classe 8 e os agentes vão da classe 1 até a classe 8. Os agentes são igual ao DEAP. Classe 1, classe 2, classe 3, vai até a classe 8. Os escrivães vai da classe 4 até a classe 8. E os delegados tendem entrância inicial, entrância especial, entrância inicial, entrância da segunda, eu não me lembro a segunda e a terceira entrância especial. São 13 entrâncias para os delegados, tá? O cargo de delegado de polícia, privativo de bacharel em direito, tá? Então, ó, o cargo de delegado, privativo de bacharel em direito, exerce atribuições essenciais à função jurisdicional do Estado e à defesa da ordem jurídica, vedada a vinculação a quaisquer espécies remuneratórias às demais carreiras jurídicas. Então, não posso vincular o salário de um delegado com a de um promotor, não posso vincular o salário de um delegado com o de um juiz. Okay? A gente já viu isso na Constituição Federal também, né? Choveu no molhado aqui. Aos delegados de Polícia Civil é assegurada independência funcional pela livre convicção dos atos da Polícia Judiciária. Vamos agora para aquele mais importante da vida de vocês, que é o artigo 107. O artigo 107, então, trata das competências da Polícia Militar. Vamos lá. A Polícia Militar, órgão permanente, força auxiliar, reserva de quem? O que é reserva, pessoal? A reserva é o seguinte, foi todos os militares lá para a fronteira, né? Morreu tudo. Quem que vai? Polícia, reserva, né? Então, ó, reserva do Exército, organizada à base da hierarquia da disciplina, subordinada ao governador, cabe nos limites das suas competências, além de outras atribuições estabelecidas em lei 2 pontos. Então, vamos ver as competências da polícia. Primeiro, exercer a polícia ostensiva, ou seja, aquele policiamento ostensivo, aquele que a gente vê na rua ali, tá? Relacionado com, então, faz um policiamento ostensivo, primeiro, preservação da ordem e da segurança pública, fechou? Segundo, radiopatrulhamento terrestre, aéreo, lacustre e fluvial, ok? Radiopatrulhamento é as viaturas que a gente vê aí, tá? Patrulhamento rodoviário das rodovias estaduais. A guarda e fiscalização das florestas e dos mananciais, tá? É a Polícia Ambiental. A guarda e fiscalização do trânsito, sabemos disso também. Cuidado, ó. A Polícia Militar faz a guarda e fiscalização do trânsito. A Polícia Civil faz a parte administrativa de trânsito, tá? Não cai nessa charadinha. Próximo. Essa aqui eu quero que vocês... Então, eu quero que vocês cuidem muito com a letra E e muito com a letra F. Porque compete à Polícia Militar, ó, ela ser a Polícia Judiciária Militar. Porque cabe à Polícia Militar, ó, aquilo que... Opa, deixa eu voltar aqui, ó. O que ficou de fora da Polícia Civil, ó, exceto as militares, tá? Então, cabe à própria Polícia Militar a apuração das infrações militares. Por isso que existe o RDPM aqui, ó, para apurar as infrações militares, tá? Faltar com a verdade é uma infração militar? Chegar atrasado ao serviço é uma infração militar? Estar barbudo com o coturno sujo é infração disciplinar? É isso aí, tudo é infração disciplinar. Ofender um oficial ou um superior hierárquico, né, desrespeitar, tudo infrações disciplinares. Então, ó, a Polícia Judiciária Militar, nos termos de da lei federal. Próximo, a proteção do meio ambiente. Nós temos aí, né, Polícia Ambiental. H,
a garantia do exercício de polícia dos órgãos e entidades públicas, especialmente da área fazendária, sanitária, proteção ambiental, uso e ocupação do solo e do patrimônio cultural. Como assim, professor? A polícia militar garante o exercício do poder de polícia. Se a fazenda vai fiscalizar uma empresa, ela precisa de força policial? Sim. Se, por exemplo, a vigilância sanitária ficou preocupada na empresa que ela vai ir, ela pede apoio policial. Também está fazendo a garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos. Então, os órgãos públicos do Estado têm apoio da polícia militar quando solicitado. Tá? Então, exemplo, vou embargar uma obra pública, né, uma obra particular, vai lá e pede apoio policial. Tá? Quem viu ali do lado da SDR, onde tinha os camelôs, né, foram demolidos ali os camelôs, tinha apoio policial, né, para que a prefeitura tirasse lá aquelas casinhas, né, de camelôs da área pública do colégio ali do Estado. Tá? Então teve um apoio policial. Então toda vez que tiver que se garantir o poder de polícia dos órgãos públicos, tá, pode pedir o apoio policial. Inciso 2 agora. Cooperar com os órgãos de defesa civil e atuar preventivamente como força de dissuasão e repressivamente como de restauração da ordem pública. Então ela trabalha preventivamente como força de dissuasão e repressivamente para restaurar a ordem pública. Né? Repressivamente você sabe como é que né? Baixa a lei. Tá? Então repressivamente. Então agora vamos terminar aqui e vamos fazer uma questão de prova. A polícia militar é comandada por um oficial da ativa de último posto da corporação. Qual é o último posto da corporação? Coronel. Então nós temos um coronel comandante-geral da polícia militar. Disporá de quadro de pessoal civil para execução de atividades administrativas, auxiliares de apoio e de manutenção. Nós tivemos agora um processo seletivo, né, para agentes temporários administrativos para atender o telefone da PM. Parágrafo 2º. Os cargos não previstos no quadro da organização da corporação poderão ser exercidos por pessoal da Polícia Militar por nomeação do governador. Então, se tiver cargos que não são do quadro da corporação, poderão ainda ser exercidos pelo policial da PM. Tá? Não é muito importante, agora vamos para o próximo. O próximo vai falar dos oficiais. Ó. O cargo de oficial da Polícia Militar, pertencente ao quadro de oficiais da Polícia Militar, organizados em carreira, depende de aprovação em concurso, de diploma de bacharel em Direito, exerce a função essencial à justiça e à defesa da ordem jurídica, vedada a vinculação ou equiparação, né, a quaisquer espécie das outras carreiras jurídicas. Tá? A mesma coisa do delegado, não pode equiparar e não pode vincular. Aos oficiais da Polícia Militar, é assegurada a independência funcional pela livre convicção dos atos da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública. E aí vamos para as questões de prova, tá bom? Mais importante aqui, saber as atribuições, ok? Saber as atribuições. Então vamos fazer agora questões de prova aqui sobre a Constituição. Então vamos embora, concentra aí. Noções, então, da Constituição. Vamos fazer uma questão de prova. Uma prova aqui, ó, de soldado 2015, tá? A Constituição do Estado de Santa Catarina, ao tratar do processo administrativo, determina, independentemente do objeto ou procedimento, a observância dos seguintes requisitos de validade. O que nós vimos? Contraditória, ampla defesa e decisões, né, decisões ou despachos devidamente motivados. Né? Então, a resposta, né, letra P. Ok? Dá para errar essa? Nem pensar. Tá? Perdeu aqui, vai ter que acertar no português ou na informática. Tá? Então, lembre que aqui é mais fácil de acertar. Tá? Vamos para a próxima agora. Soldado, né, da Polícia Militar, 2015. De acordo com o disposto, tá, na Constituição do Estado, será transferido diretamente para a reserva ou militar. Vamos lá. Quando é que o militar passa para a reserva? Tá? Quando ele exerce um cargo público civil permanente. Professor André. Passa automaticamente para a reserva, não remunerado. Ok? Eu acho que da Constituição seriam essas duas. Eu quero mostrar uma questão mais elaborada. Peço que vocês tenham um pouquinho mais de... Só esperem aqui que eu quero mostrar uma questão
que caiu na Polícia Civil. Tá? Foi muito boa a questão, então eu quero que vocês prestem atenção. Tá? As questões da Polícia Civil abordaram aquelas questões das atribuições ali. Eu devia ter deixado separado aqui, eu não deixei, tá? Mas deixa eu colocar aqui na aula do DEAP. Então vamos pegar aqui questões da Constituição. Deixa eu só achar a questão aqui. Só para vocês saberem, tá? No DEAP cai toda a Constituição Estadual. Então vamos lá. Eu não abri as questões, eu abri a própria Constituição. Só um pouquinho. Eu quero as questões da Constituição, não quero a Constituição. Onde é que está? Questões de legislação. Aqui. Olha só. Essa questão aqui, ó, ela cobrava a competência, ó, para agente da Polícia Civil, tá? O que que tem aqui, ó? Vocês caem o artigo 106, que é da Polícia Civil, e o 107 da PM. Para o DEAP caía ainda bombeiros e GP. O que que eles fizeram nessa questão? Eles pegaram e misturaram as atribuições dos órgãos. É importante eu saber? Claro que sim, porque eles podem pegar uma atribuição dos bombeiros e jogar junto com a da PM, certo? Então vamos lá, ó. E serve também para a gente saber como isso aqui pode ser cobrado, tá? Então é uma questão da FEPESE, ó, para agente da Polícia Civil do último concurso. Compete aos bombeiros, órgão permanente, força auxiliar, reserva do Exército, organizados à base da hierarquia e disciplina, subordinados ao governador, então repetição, né, igualzinho o texto da PM. Aí, ó, exercer serviços administrativos de trânsito. De quem é essa competência? Polícia Civil. Supervisionar os serviços de segurança privada. Polícia Civil. Realizar perícias criminais e serviços de identificação civil ou criminal. É o IGP. Estabelecer normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio, catástrofes e produtos perigosos. E atuar preventivamente como força de dissuasão e repressivamente como força de restauração da ordem pública. Quem é essa? PM. Então a resposta, se o cara errou isso aqui, ele tinha que dar com um gato morto na cabeça. Essas deram. Por quê? Porque falava em incêndio, né? Pelo amor de Deus, a única atribuição dos bombeiros ali, né? Então essa, se o cara errou, tinha que pegar e chegar depois lá e ó, cortar os dedos, né? Vai ter que acertar uma questão de português. Das difícil, porque das fácil não vai adiantar, né? O teu concorrente vai acertar também. Tá? Próxima questão agora, ó. De escrivão. Essa tá mais próxima ainda do que vocês vão enfrentar. Artigo 106, ó. Prova de escrivão. Professor André, aqui, ó, eu dou dando os gabaritos para vocês. É verdade, a gente falou tudo os artigos. Ah, professor, mas tu deu todos os artigos. Eu dei todos os artigos, mas eu chamei a atenção de como cai. Tá? Essa mesma aula eu dei para o pessoal da Polícia Civil, faltava, vocês também, falta 3 meses no máximo para essa prova. Ó, vamos lá. De acordo com a Constituição do Estado, a Polícia Civil, dirigida por um delegado subordinado ao governador, compete fiscalizar jogos e diversões públicas, cooperar com órgãos de defesa civil. De quem é essa competência? Da PM. Cuidado, essa questão é da PM, tá? Ó, essa é maldosa. Cadê o artigo da PM aqui? Onde é que tá? Será que eu mudei aqui? Aqui. Acho que é aqui a Constituição Estadual. Não, aqui é o Estatuto. Deixa eu pegar aqui, Constituição Estadual. Eu fui tirar, né, do lugar. Aqui, ó. Inciso 2, ó. Atribuições da PM, cooperar com órgãos da defesa civil. Tem também nos bombeiros, tá? Tem nos bombeiros também, é repetição. Mas é da PM também. Então, asterisco nesse aí é perigoso, tá? É um inciso que a gente tende a não lembrar na hora da prova, tá? Vamos lá. Atuar preventivamente como força de dissuasão e repressivamente como força de restauração da ordem pública. PM. Estabelecer a prevenção balneária por salva-vidas. Bombeiro, né?
Estabelecer normas relativas à segurança das pessoas e dos seus bens contra incêndios, catástrofes, mesmo inciso da gente, né? Então, gabarito, fiscalizar jogos de diversão e tal. Então, pessoal, fica aí a dica, né? Tá? Aqui, deixa eu ver. Ah, isso aqui também dá para fazer, ó. Foi da prova da FEPESE, que abordou também a Constituição Estadual, tá? É correto afirmar, tá? Deixa eu botar direto aqui, ó. Todo agente público, qualquer que seja a sua categoria ou natureza, cargo, emprego ou função, é obrigado na posse, exoneração, aposentadoria, declarar os seus bens. Tranquilo. Os atos da administração pública de quaisquer dos poderes obedecerão aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade. Aqui que vocês perguntaram, ó, no DEASE tiraram o impessoalidade, deixaram pessoalidade aqui. Essa questão estava no meu simulado, né? Quem fez lá. É obrigatória a vinculação e a equiparação de espécies remuneratórias para efeito de remuneração. É vedado, né? E é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos de professor, mesmo quando houver compatibilidade de horário. Não, havendo compatibilidade de horário, pode ser 2 de professor. Então está errado o vedado ali. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogado por igual período. Fechou? Gabaritamos as questões? Ok. Fiquem com Deus em casa também.